Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Esse dia estava sendo muito esperado. Eu fui desafiada pela minha sócia administradora da Prosperar Consultoria e Eventos Corporativos e ela falou assim: o que você acha de fazer um podcast? Porque você gosta muito de sala de aula, é da área de educação, eu acho que tem tudo a ver com você. Faz podcast, pensa em contar a história das pessoas e convida uma pessoa que você acha que seja muito bom para fazer esse trabalho com você. E olha, gente, me senti realmente desafiada e hoje estamos aqui começando Pode Prosperar. Então, a ideia aqui é muito de ouvir a história das pessoas, ouvir a superação, o que é que elas fizeram para chegar onde elas estão. E, logicamente, a gente não vai deixar de dar algumas dicas, alguns pitacos, né? Com certeza a gente vai fazer isso. E aí eu pensei, né, entre as pessoas que eu tenho aí ao meu redor, que eu encaro que tem muita competência para fazer isso, eu disse, quem poderia fazer esse par comigo? E eu fui buscar Naira Clismaia. Eu chamo de Ica. Eu chamo de Ica, gente, porque assim, né, eu já sou... já é terapeuta, então eu já consegui ter uma certa intimidade para chamá-la assim, mas até pode ser Ica, né? A gente pode partir de agora. Pode ser Ica. Então, ótimo. É como a maioria das pessoas me chama, né? Ótimo. Então, gente, assim, começamos agora o nosso Pode Prosperar. E a ideia realmente é fazer com que todos nós prosperemos. Essa é a nossa grande finalidade, né, Ica? Amém, amém. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Então, acho que o convite foi muito bem aceito, assim, para a gente estar junto nesse momento, né, de levar realmente esse conceito de prosperidade às pessoas, de mostrar às pessoas como que é possível prosperar sendo a gente mesma, né, buscando dentro da gente o real sentido do que... Assim, porque as pessoas, quando pensam na questão de prosperidade, pensam primeiro muito na questão financeira, né? Quase que só, né? Quase que exclusivamente. Exatamente. E aí, acho que uma coisa, um conceito que a gente compartilha e que a gente quer dividir com vocês é justamente essa coisa. Olha, você não precisa... O dinheiro, a parte financeira, ela vem depois de você buscar a sua prosperidade dentro de você. Eu costumo dizer, Denise, que nós somos como cidades perdidas, escondidas, de quando a gente vê assim, de verdadeiros tesouros que estão ali submersos de terra, guardados. E buscar o autoconhecimento é justamente a gente ir dentro dessa mina que a gente tem dentro da gente. E nesse processo de busca, a gente consegue se entender, primeiro de tudo, pessoas prósperas, né, através do nosso equilíbrio, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. E aí sim, a partir disso, naturalmente, e é incrível como realmente tudo acontece de forma muito natural, as coisas, a parte financeira realmente, de relacionamentos, enfim, de todo um contexto, ela vai acontecendo. Então, fico muito feliz de trazer essa ideia, né, que é uma ideia... para algumas pessoas diferente, para outras inalcançável, mas eu fico feliz de você representando a Prosperar, né, que eu sei que tem um pessoal aí nos bastidores também, e que tenha trazido esse convite. Então, muito obrigada para chamar todo mundo, você que está aí do outro lado, para prosperar junto com a gente. Uma honra, e ainda compõe os cabelos, ainda compõe, tá tudo certo. Gente, olha só. E a nossa proposta no Pode Prosperar é que as pessoas venham contar as suas histórias. Eu sempre gostei muito de ouvir história. Me lembro quando eu era criança, Ica, que eu sempre dizia, né, meu pai, minha mãe, conta aqui uma história para dormir. Então eu sempre gostei muito dessa coisa. Se era verdade, as histórias não. Aliás, quanto mais próximo da realidade, eu acho mais legal, né, para entender esse contexto. Com certeza. E o Pode Prosperar é isso, é contar a história de cada um. E como você falou, super bacana aí, não é exatamente a superação do financeiro. Às vezes você se descobre líder, você se descobre um comunicador, você se descobre tanta coisa em função de algumas questões, de alguns obstáculos que a gente passa na vida. A gente vai se descobrindo, né? Sim, vai descobrindo qualidades, competências. A gente descobre competências. Sim. Então a proposta é contar a nossa história.
E quando eu falei para a Ica, né, essa proposta, ela até deu uma sugestão que eu super acatei na hora mesmo, de por que a gente não começa contando nossa história, até para que vocês, acredito que muita gente que vai nos ver já nos conhece, né, tem todo um carinho por nós, mas a gente quer chegar bem além, quer chegar no seu amigo, no amigo dos nossos amigos e por aí vai. E eu acho que vai ser bacana demais contar as nossas histórias de superação, de sucesso e de prosperidade. Sim. Então, Ica, assim, eu já quero começar um pouquinho com você. Quero começar com você e depois eu vou contar a minha história também. Mas assim, é claro que a gente não vai fazer um resgate de tudo, mas coisas que você considera super relevantes para a sua vida, que você teve que superar e hoje você é essa pessoa muito mais fortalecida, mais completa, mais próspera, né? Então, assim, conta pra gente quem é Ireclis Maia, a nossa Ica. Bom, vamos lá, né? A minha terapeuta, porque a gente é terapeuta, gente, mas a gente também tem terapeuta. Ela me pediu essa. É difícil a gente falar da gente, né? Até porque, ao longo da nossa vida, nós somos colecionadores de histórias. E são justamente essas histórias que fazem a gente descobrir essa mina, que eu falo de ouro, essa mina de prosperidade que nós somos, a partir dessa coleção de histórias. E cada história dessa, ela tem um propósito de fazer a gente se descobrir. E nesse autodescobrimento, que é o famoso autoconhecimento, a gente perceber a riqueza de todas as, não só histórias, mas todas as experiências. Eu acho que a história ela é interessante para trazer experiência. Então, assim, quais as experiências eu acho que são interessantes aqui da gente trazer para mostrar? Porque, assim, geralmente, quando você fala de alguém próspero, pensa em grandes nomes de, sei lá, um Bill Gates, um Steve Jobs, empresários, exatamente. Uhum. E, lógico que a gente quer que as pessoas, né, a gente já conversou sobre isso, quer que venham essas pessoas também. Mas, por que eu sugeri da gente contar a nossa história? Para mostrar que há prosperidade nas nossas histórias e para identificar você que está aí do outro lado, para você entender que você também é uma pessoa próspera, só está precisando de duas pessoas como a gente para descobrir. Então, quem é Ireclis Maia? Né? Ireclis Maia, ela, que vocês podem chamar de Ica, né? Ireclis Maia, ela tem na sua base o direito, né? Eu sou advogada por formação, ainda trabalho na área jurídica, né? Hoje trabalho no órgão público do estado aqui da Paraíba, mas num caminho de autoconhecimento, né? Há alguns anos atrás, eu tive que fazer uma escolha. Eu sempre quis ser advogada, sempre meu sonho de criança é que você quer ser também quando crescer, você é advogada. E aí eu estagiava, tinha uma filha pequena, na época minha filha tinha 8 anos, 13 anos, 13. E eu estava recém-separada, né? Eu tinha, mais complicado ainda, né? Então, assim, para contar mais do meio pro fim, viu, minha gente? Porque se eu for contar do começo, a gente precisaria dos 3 podcasts só para isso. Mas, assim, quando é que começou o meu caminho do autoconhecimento? Quando eu me vi numa proposta, eu estava passando algumas situações aqui, estava recém-separada, o meu salário na época não estava dando para sustentar a minha estrutura, que era eu e minha filha, éramos eu e minha filha. E aí me veio uma proposta para eu ir morar no interior do Pará, numa cidade que ficava bem distante da capital Belém, só se chegava e só se saía de barco ou de avião, não tem acesso terrestre para chegar para esse lugar. E eu disse não, eu sentia alguma coisa dentro de mim, me dizia que eu precisava ir. E era interessante assim, porque várias pessoas, você é louca, você vai levar sua filha? Eu fazia, não tenho condição de levar minha filha para um lugar como esse, porque não tinha estrutura. Na época a cidade realmente não tinha infraestrutura, então até hospital era bem difícil, vamos dizer assim lá. Então eu não queria levar a minha filha, porque se acontecesse qualquer coisa não teria estrutura. Então eu tinha que escolher deixar um emprego que eu já tinha aqui
e deixar minha filha, deixar amigos e totalmente sozinha. Eu nunca tinha morado totalmente sozinha, né? E foi uma escolha Isso realmente. foi quando, Ica? Você foi Isso pra foi lá? em 2015. Aham. E aí eu disse, não, eu vou. As pessoas, de alguma forma, eram contra, porque parecia muita loucura, muita insanidade. Mas ali eu comecei a entender que eu tinha uma intuição e que eu precisava seguir a minha intuição. Lógico que na minha cabeça eu tinha uma ideia de que eu iria para aquele lugar e que iria ser de um jeito A, né? Eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo, eu vou passar. A gente tem essa mania de projetar tudo, né? De controlar, a gente achar que controla. E eu resolvi seguir o que meu coração me dizia e eu fui. Deixei filha, sim, com a minha irmã, mas eu acho que ali eu pude estar sozinha naquele momento, né? Tive mais contato também com a natureza, porque eu nasci e me criei aqui em João Pessoa, que é onde eu moro atualmente. Então, embora a gente tenha a natureza, né, a segunda cidade mais verde, mas a gente, no meio dessa correria, a gente acaba não se conectando Nem tanto, sempre, né? verdade, E para mim foi muito importante aquilo, porque eu tive que deixar meus preconceitos para trás. E quando eu falo preconceito, eu não estou falando de, digamos assim, minorias étnicas ou qualquer coisa do gênero. Eu estou falando de, por exemplo, eu não tomava banho de rio, achava aquilo ali extremamente perigoso, jamais na minha vida eu entraria no rio, porque teria cobras, enfim. Meu tipo de diversão eu também não iria, porque aqui eu iria em outros lugares, lá não tinha os lugares que eu gostava de ir aqui, e fazer novas amizades. Então, assim, coisas muito mínimas mesmo, que às vezes a gente nem entende como um preconceito no nosso dia a dia. Quando eu fui para lá foi que eu fui me deparar com esse meu outro lado. que a gente se fecha em caixinhas muitas vezes, né? Exatamente. Então, assim, para mim, o meu caminho de autodescoberta foi lá onde eu vi que eu tinha... Eu descobri que eu tinha... começou a me dar muita crise de ansiedade e eu achei que eu estava infartando, porque as coisas eram bem... estavam bem... Era uma crise que não acabava. E aí eu vim de avião, a prefeitura, quando tinha paciente de urgência, na cidade, a prefeitura chamava um aviãozinho para ser mais célere. E o mais célere eram 4 horas, 2 de ida, 2 de vinda, 2 de ida para Belém. E quando eu cheguei, vim para João Pessoa, peguei a passagem e disse, não, você tem ansiedade que está já evoluído para um síndrome do pânico. E aí foi onde eu disse, peraí, eu preciso diminuir meu ritmo. E eu senti também, tudo isso foi com base muito nessa intuição. E foi quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento. Então eu disse, peraí, se isso aqui tá assim, naquela época também não era comum psicólogos e, enfim, toda uma equipe profissional ter via internet, até porque lá também a internet era uma coisa complicada, não tinha toda hora. E aí eu comecei a meditar, entende? E eu não sabia também que aquilo era uma meditação. Então eu comecei a parar uma determinada hora do dia e fazer respiração. E ali comecei a me entender, comecei a entender meu corpo, as sensações do meu corpo, se meu pé esquentava, se meu coração acelerava, quando era que meu coração acelerava, qual é o pensamento que eu tinha. Então, eu também sempre fui, independente da meditação, Denise, eu sempre observei muito o meu eu. Isso era de mim. Enfim, para encurtar, foi aí onde comecei o meu caminho de autoconhecimento. E daí pra frente, depois eu fui cada vez, eu gostava daquilo, me fazia bem. Realmente eu diminuí minha ansiedade drasticamente, para não dizer que eu tô curada, porque é uma coisa que não tem cura. Mas assim, eu não tenho mais acessos e crises, entendeu? Não é uma coisa mais que me atrapalha o meu dia a dia. Conseguiu controlar, né? Totalmente. Totalmente mesmo, assim. E assim, o interessante é que você foi de uma maneira muito você, né? Você com você mesma, descobrindo os caminhos que você pudesse. Foi. E assim, não era uma dica, né, que alguém tinha me dado, entendeu? É tudo da minha intuição. Por isso que eu sempre falo, gente, sigam sua intuição. Mas para você entender o que é a sua intuição ou o que é coisa da sua cabeça, você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, entendeu? E isso faz parte dessa prosperidade, você ter autoconfiança. Porque se você não confia, geralmente a gente não confia na nossa intuição porque a gente não confia na gente.
A gente tem uma tendência a, quando tem um problema, buscar um conselho com outra pessoa, ao invés de confiar em si. Sendo que tem grandes pessoas que já trouxeram, olha, confia na tua intuição, grandes pensadores, filósofos e até mesmo empresários que falam sobre o poder da intuição. Não, você falando sobre isso e não, é muito legal porque eu como administradora de empresa, né, assim, a gente lembro quando com pouco tempo que eu terminei, fui começando a ter umas experiências, a intuição não era uma coisa bem aceita. Não, como assim intuição? Você estudou, você tem que ir buscar nos fundamentos qual seria a melhor decisão. Então você não pode ser uma coisa intuitiva, você não pode errar. Você está numa empresa, isso aqui tem um monte de variáveis que dependem dessa sua decisão. Então, você não pode comprometer a empresa, não pode ter intuição. E hoje, como as coisas mudaram? Hoje, assim, pelo contrário, escute também a sua intuição. Também. Claro que não isoladamente, mas é extremamente importante. Ela pode até ser um ponto de partida para que você se atente para coisas importantes que você precisa decidir na empresa, né? Sim. E isso foi um caminho que eu digo sem volta. Porque depois que eu comecei a desenvolver mais e mais a minha intuição, que através do autoconhecimento, aí para eu começar a trabalhar realmente como terapeuta, veio a pandemia, né? A pandemia foi um grande divisor de águas para mim. Muita gente. Para muita gente, verdade. E aí eu disse, não, eu senti realmente que deveria enveredar para auxiliar pessoas naquilo que eu já tinha, entendeu? Naquilo que para mim era mais fácil, mais fluido, vamos dizer assim. E aí foi quando eu comecei a fazer cursos, né, de terapias holísticas, e fui enveredando por isso. Hoje já fiz vários cursos, não preciso dizer as técnicas aqui, mas já fiz várias técnicas, mas hoje eu desenvolvi o meu próprio método, né? Então, assim, trabalho com algumas ferramentas para auxiliar nisso, mas onde é que entra a prosperidade aí? Né? Algumas pessoas, você pode estar aí se perguntando, tá aí, o que é que tem a ver com prosperidade? E aí eu vou dizer, porque desde que eu passei a ouvir a minha intuição, vamos voltar lá para o momento onde eu fui para essa cidade lá do Pará, né? Eu deixei um emprego aqui, eu tinha deixado, quando eu me separei, eu deixei carro, casa, tudo com o meu ex, né? Então, eu tinha aberto mão de tudo. E aí, quando eu fui para lá, eu segui numa intuição, foi lá onde eu consegui a condição de comprar meu carro de volta. Então, a partir do meu desenvolvimento, a partir da minha intuição, as coisas foram acontecendo. E a partir de eu acreditar no que eu mesma sentia, as coisas foram acontecendo. E aí foi em N outras, digamos assim, em N outras situações que chegaram até mim, realmente, né? Convites, pessoas, você, verdade. Entendeu? Você, sabe assim, quando a gente vibra uma coisa, eu realmente acredito, e acredito porque eu sou muito São Tomé, viu? Eu sou aquela pessoa que eu preciso crer para ver para crer. Então, quando eu falo geralmente de uma coisa, é porque eu sei que aquilo ali é real. E por mais que seja irreal, pareça irreal para uma grande parte das pessoas, né? A gente não tem essa, digamos assim, essa cultura, né? de olhar para dentro de si. Quando a gente percebe que o que a gente entende, o que a gente vibra realmente, e aí chamo de vibração, isso muda o que a gente está atraindo, né? É a lei da atração. Totalmente. Né? É uma lei que chama lei do mentalismo. Primeiro tudo nasce na nossa mente, depois as coisas se concretizam. Então, quando eu entendi isso, realmente passou as coisas, as pessoas, as situações, tudo passou a fluir. E às vezes até eu, que já estou acostumada de certa forma com isso, eu faço como assim? Até eu me impressiono como que tudo casa. Entende? Quando às vezes eu digo assim, pronto, eu vou dizer pra vocês aí. Uma coisa que aconteceu, eu disse pra Denise que no dia que ela me fez o convite, eu tinha falado à tarde que eu tinha pensado em expandir um pouco mais o meu trabalho para o YouTube e que eu tinha pensado em fazer podcast. E aí à noite eu encontrei Denise, também
de certa forma, num acaso, que eu honestamente não acredito em acasos. E ela disse, não, vai ter uma situação assim, vem. Eu falei, opa, eu vou. E aquilo também foi, não, vá, você tem que estar lá. E aí foi quando você... É importante se permitir as coisas, Totalmente, né? Totalmente. Porque a gente... O que é que acontece muito, Denise, assim, que eu vejo através dos meus clientes, sabe? A gente é condicionado digamos assim, concretizar os nossos planos dentro da realidade que a gente é condicionado, realmente a palavra é essa, a entender que é possível. Então, por exemplo, eu nasci e moro em João Pessoa basicamente a vida toda, né? Então, eu tenho meus parentes, eu tenho os meus amigos, eu tenho o contexto social onde eu estou inserida. Então, quando eu faço meus projetos, eu faço meus projetos pensando dentro daquilo que eu tenho como espelho. Tá entendendo? É verdade. Mas, por exemplo... São as molduras, isso, né? Mas vamos dizer que eu fosse uma pessoa que eu viajasse muito, né? Que eu estivesse sempre em outros países, contando contato com outras culturas. Aquilo ali, para mim, ia ser maior. A minha área, digamos assim, a minha zona de amplitude mental iria ser maior. Então, por que a gente não entende dessa forma mais ampla? Por causa das nossas crenças limitantes. Sim. Ou seja, por causa daquilo que a gente acredita que nos limita. Então, a nossa prosperidade, ela também é um campo limitado. Por quê? Porque as nossas crenças, elas advêm do contexto, inclusive familiar, né? Aí onde entra outros conceitos sistêmicos. Na escola, nos clubes, nos grupos que a gente participa, né? Então, quando a gente trabalha... Nas brincadeiras inocentes, a gente começa a fazer algumas... Então, quando a maneira como se trabalha isso, é importante a gente considerar todo o contexto para mostrar que realmente, quanto mais a gente entra dentro de si, a gente se sai dessa limitação que foi imposta, de certa forma, de fora para dentro. Verdade. E aí a gente busca essa terra dentro da gente, essa cidade perdida dentro da gente, e a gente percebe que aquela limitação foi imposta por uma situação externa. Mas não é verídica. Que não é verídica. Que está tudo no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. Muito né? legal. Então, assim, com isso, quando eu fui entendendo isso, eu passei a ousar um pouco mais, entendeu? Eu passei a ver possibilidades que às vezes... gente, às vezes é uma coisa muito simples. Por exemplo... sei lá, eu não usava batom escuro. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo batom escuro. Eu não usava. Porque aquilo tinha uma razão de ser. E as pessoas às vezes não imaginam o que é que está por trás daquilo. Verdade. Entendeu? Então, N outras coisas. Eu estou exemplificando, mas assim, todos vocês, todos nós que estamos aqui, né, temos nossas crenças limitantes. Eu estou trazendo uma bobagem. Mas às vezes essa bobagem... ela recai significativa, né? sobre algo muito maior, e isso tem a ver com a prosperidade. Porque, às vezes, você se libertar, isso. Né? Não, você falando do batom, me lembrei, sabe? Também quando eu fui morar longe dos meus pais, e eu saí muito nova também, aos 14 anos de idade, fui morar longe dos meus pais, e sempre fui muito apegada, né, a eles e vice-versa. Mas, assim, na minha casa eu sempre usava uma marca X de creme dental, né, que até hoje faz bastante sucesso no mercado. E aí, assim, eu fui morar só e desde casa já vinha sentindo incômodos, né, quando eu usava aquele creme dental. Mas eu continuei a comprar o mesmo creme dental. Aí chegou a hora que eu disse assim, pelo amor de Deus, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Como que eu compro uma coisa que me faz mal? Então eu estou virando refém de uma marca. Eu estou assim, por que eu estou fazendo isso comigo? Se está me fazendo mal, né, machucava, sangrava minha gengiva, por que eu estou comprando esse creme dental, essa marca, se está me fazendo mal? Aí eu fui no dentista, ele pediu para trocar, e eu não conseguia trocar. Eu digo, não, para tudo, eu preciso pensar, entender por quê. E aí eu descobri, assim, o que é que me veio? Não, esse creme dental era o que a minha mãe comprava. Então, tipo assim, eu vou continuar usando, porque em usar a mesma marca que ela comprava, como era em todas as outras coisas, eu tô mais perto dela. Só que aquilo começou a me fazer mal. Então,
levando para o outro lado, quantas coisas a gente fica usando, a gente fica fazendo, porque de alguma maneira nos foi passado dessa forma. Sim. E a gente não tem coragem de mudar. Então, quando você traz isso, para mim, isso é uma prosperidade, quando eu me torno livre Sim. daquilo que me leva, né, e que me prejudica. E veja assim, olha só, Denise, por exemplo, esse é um exemplo, existe uma lei universal que fala que está para o micro ou está para o macro. Então, eu vou exemplificar aí, preste atenção, você usava um creme dental X, da marca X, começou a causar dor, começou a causar incômodo, começou a causar dor mesmo, né? Sangrava, prejudicava. Só que aí, você foi para a dentista disse a você que não era aquele creme, que era outro creme, e você ainda relutou. Ainda relutei. Esse exemplo é a mesma coisa que acontece na nossa vida com as nossas crenças limitantes. Então, as nossas crenças limitantes são o creme dental que a mamãe passou. Isso mesmo. E aí, quando a gente começa a sofrer muito na nossa vida, em determinada situação, aquilo ali é para dizer, entre aspas, né? Troca o creme dental. Ou seja, troca a tua forma de agir, troca o teu pensamento, troca a tua forma de pensar. Porque aí você vai expandir, né? Porque para ela o certo era o creme dental X. E ela teve que fazer o errado para poder dar certo. Exatamente. Então ela prosperou nesse sentido. Lógico, gente, é uma coisa mínima, né? Mas ela, de certa forma, é uma prosperidade. Porque ela, né, parou de sentir dor, parou de sofrer, né? Não, engraçado, né? Resgatar essa história agora, assim, você falou do micro vai para o macro. Por exemplo, já agora na minha fase adulta, o ano passado, por exemplo, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba e já sou professora há 20 anos. Estou deixa eu ver quantos anos, 13 anos aqui. E fui 7 anos também no norte, só que em Manaus. Sim. Eu também estive lá, morei um tempo lá. E aí, eu diminui minha carga horária da universidade para assumir outros cargos como executiva, de algumas instituições, de algumas empresas. E, por último, eu estava numa empresa também, numa entidade, e passei por coisa parecida, assim. Vinha já há 15 anos conciliando o trabalho de professora, a missão, que eu acho que é muito mais uma missão ser professor, ser professora, do que mesmo o trabalho em si, né? Acho que a gente abraça com muito mais força. E daí eu tive que decidir, tomar uma decisão no ano passado, e eu passei ainda um tempo sentindo os mesmos sintomas que o creme dental me provocava lá atrás, eu muito nova ainda, com 14 anos, 15, 16, Sim. Quando eu continuava usando aquele creme dental, aquela marca, passei as mesmas dores o de ter que deixar. Aí eu até lembro do dia que eu disse assim, caramba, eu deixei uma coisa que me mantinha como um elo de ligação com meus pais, como que eu não vou deixar algo hoje, se não tem esse laço familiar? Sim. E aí também foi onde eu conheci Ica, porque eu procurei também nessa minha busca de autoconhecimento, também fui nesse caminho da meditação, etc. Né? E como administradora, eu sempre trabalhei muito tendo que dar as respostas às pessoas, né? As pessoas poucas vezes vinham com as respostas, vinham com problemas, esperava que eu desse as respostas como executiva, como gestora, como administradora. Daí eu descobri você e digo, não, me ajuda nisso aqui, porque isso aqui não está me fazendo bem. Sim. Aí vou resgatando as minhas histórias e vejo que tem uma coisa igual. E, sinceramente, é algo que me deixa muito feliz, porque eu me sinto... Assim, a prosperidade, ela vem. Quando você tem coragem de fazer uma coisa, parece que o universo todo conspira a teu favor, né? Coragem é o agir do coração, né? A coragem é bonito, isso. Né? Eu acho legal esse conceito que, de fato, pela própria palavra diz, é o agir do coração. E o agir do coração vem de você dar a cor ao seu coração. A cor do seu agir. E a cor do seu agir vem de onde? Vem desse impulsionamento, da gente ter esse encorajamento, da gente chegar e dizer, não, eu vou, eu consigo, como uma criança que age por suas cores realmente. Então, por que a gente fala que isso é prosperidade também? Porque hoje você está aqui. Exatamente. Né? Porque hoje você galgou, deu outros passos que te deixam mais feliz. Né? Sim, a prosperidade ela está diretamente ligada à felicidade, àquilo que te faz bem, aquilo é aquela coisa a que tua as pessoas, evolução, né? Eu acho que também muito ligada. Que as pessoas acham, tem aquela frase que diz assim, né?
trabalhe com o que você gosta, você nunca vai ter que trabalhar. Aham. Porque se você faz algo que te traz alegria, que te traz suavidade, leveza, você não vai parecer que está trabalhando. Aqui a gente está trabalhando. Mas não parece, né? Não parece. Mas você sabe que tem um estudo muito legal, que eu adoro apresentar esse estudo, que é um gráfico do que o trabalho significa para as pessoas ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade. E ele coloca, são 3 sociólogos, eles colocaram que no início da história da humanidade o trabalho era algo tão natural quanto lúdico, tá? E não existia esse ponto de ruptura, né? E aí eles foram passando as décadas, os anos, né? Milênio, depois veio a contagem depois de Cristo e tudo mais, e veio a Revolução Industrial, que é onde eles consideram o ápice da criatividade humana, só que dali veio um processo muito de ansiedade, mecânico, né? As pessoas fazem as coisas muito repetitivas e muita pressão, etc. Eles colocavam aqui, nós temos 2 possibilidades. Ou o trabalho vai para um caminho onde ele vai provocar um estrangulamento e as pessoas vão se sentir tão pressionadas que elas vão ter várias doenças, né? Que inclusive depressão é uma delas, né? Mais conhecida. Ou a outra opção, que é a mais sadia, é que as pessoas voltem a perceber o trabalho como algo tão natural quanto lúdico. Então, eu acho que, né, eu não sei se é dessa forma, mas eu penso que as startups nasceram muito nessa base. Né? Aquela ideia da coisa menos rígida, mais leve, que é o que a gente... Então, isso aqui, os podcasts, na verdade, eles têm sido muito isso, né? Esse bate-papo que é bom, e é bom contar essas histórias, porque a gente pensa que só o outro tá tudo bem com o outro, tá tudo mal comigo sempre, só eu que tenho problemas, só eu que, né? Parece que os outros não, você só vê ali, e tem as histórias das redes sociais que tendem a mostrar esse lado, até porque existe a questão da vulnerabilidade, né? Então todo mundo tem medo de mostrar seus problemas, gatilhos, de vergonha, né? Só que é exatamente aí, o que a gente mais tem vergonha de contar é o que nos deixa maior, é o que nos faz mais evoluir, na verdade, né? Completamente, né? Porque é o seguinte, pra gente admitir que deu certos passos que as pessoas diriam que não eram... e aqui eu não tô falando de legal ou ilegal no sentido de lei, tá, gente? Aqui eu tô falando assim, como esse que eu saí de um emprego aqui e deixei uma filha pra dizer, não, eu vou arriscar um trabalho lá não sei aonde, que... né, distante, enfim. E ainda com toda uma cultura em torno disso. Ai, deixou a filha, como assim? Como pode? Isso, tem todo mundo isso julgando, né? E tudo mais. Então, assim, para mim foi importante. E lógico que quando a gente trabalha com isso, eu atendo muitas pessoas, graças a Deus, de todas as classes sociais e de todas as níveis intelectuais também, né? E a gente vê que quanto mais as pessoas buscam a si e buscam essa verdade de si mesmas, mais as pessoas conseguem ter leveza nos seus trabalhos, nas suas atividades, ou até mesmo aquelas que escolhem não trabalhar, né? Mesmo aquelas que dizem, não, eu não quero ficar em casa tomando conta dos meus filhos, no caso, a mulher, às vezes alguns homens também, mas se faz eles felizes, é incrível como as coisas simplesmente chegam. Mas, assim, tem uma história, Denise, que fala de cocriação. Você já ouviu falar de cocriar, né? Muito. E a cocriação tem muito a ver com o autoconhecimento e com a prosperidade. Porque você é próspero, às vezes chega uma coisa no seu colo, cai uma coisa no seu colo, que você estava querendo... E que você faz, como assim aconteceu? Parece milagre? Não, gente, não é milagre. É quando a gente se liberta das nossas crenças limitantes, quando a gente entende que há passos, há escolhas a serem feitas a partir da nossa experiência e de, como a gente chama, de curas emocionais, né? A gente se equilibra no nosso interno, nosso tic-tac estão ali tranquilo. As coisas realmente acontecem. Então, sabe aquele acaso que você que está aí assistindo a gente acha que foi um acaso? Não foi. Algum movimento você fez a favor disso. A favor disso, entende? Que foi inconsciente, mas de alguma maneira você atraiu aquilo ali para você. E às vezes as coisas que não são tão boas assim, elas também geram prosperidade.
Entendeu? Sim, Porque sim. você com aquilo aprende, igual o creme dental de Denise, você Pois aprende a dizer não, aqui não, e troca por um que traz mais essa leveza, né, Não, e pra você você. falando isso, eu tenho alguns casos de grandes empresários, grandes empresárias, que pessoas vamos chamar de pessoas, né, para ficar mais fácil, pessoas que fizeram muito sucesso, que fazem muito sucesso e que na verdade elas projetaram tudo aqui antes na cabeça para depois chegar lá. Sim. Então essa coisa realmente, eu aprendi a co-criar, e que eu vou te falar como. Foi intuitivo, né? Aí depois eu fui estudar, fui compreender o termo, etc. Mas foi intuitivo. Eu sempre tive muito que viajar no meu trabalho, né? Assim, então sempre viajei bastante, morei fora daqui da Paraíba também, enfim. E aí eu sempre viajo desconfortável em avião, assim, eu sempre viajo com Dramin, que nem para sentir tontura e para dormir fácil. Então tudo isso faz parte da minha. Eu vou viajar com meu texto, vou rezando, vou conversando ali. Então, e o mais complicado, vou prestando atenção a todo o movimento do avião. Aí eu digo, vou já estudar esse movimento, até estudar o movimento do avião, eu fui estudar o que poderia ser bom, o que poderia ser ruim. Imagina a loucura. Daí eu comecei a fazer assim, para me acalmar, eu vou me enxergar lá. Eu já vou me ver chegando, tinha que viajar nem que fosse para lazer ou trabalho, que fosse lá minha viagem, aí eu já estou me vendo lá, já estou me vendo nas reuniões, já estou me vendo brincando não sei aonde, já estou me vendo viajando, já estou me vendo naquele ponto turístico X que eu quero conhecer. Aí eu comecei a fazer isso para diminuir a pressão que eu sentia, porque eu já cheguei a desmarcar voo em cima da hora, porque eu estava muito nervosa. Aí eu dizia assim, não, vou fazer isso. E assim, acabei, lógico, né? Depois virou piloto automático, fui viajando e já fazia inconscientemente. Ia viajar, já pensava, ia viajar, já pensava. E nessa brincadeira eu já fui pro outro lado do mundo, para a Coreia. 25 horas de voo dentro do avião, né? Só a parte internacional. Armaria. Então, assim, gente, eu me sinto altamente próspera quando eu consigo quebrar, né, meus obstáculos, aquelas coisas que me impedem de voar, literalmente, Sim, né? sim, Neste caso, mas sim. também voar nas minhas ideias. Mas muitas tu vezes consegue, fazendo isso. tu consegue perceber que o que tu fala, por exemplo, assim, de, olha, eu me sinto próspera, e de fato. Porque Sim. você chegou do outro lado do mundo, com certeza você deve ter ido a trabalho, ou se não for a trabalho, Foi estudar. Pronto, estudar. Então isso te agrega aonde você está aqui hoje. Sim, com certeza. Foi uma coisa talvez há alguns anos atrás, Sim. mas tudo é como eu falo, é o agregar de experiências que faz a gente próspero, porque aquilo, talvez não hoje, nesse momento aqui de agora, mas de alguma maneira, durante esse podcast ou durante outra coisa na sua vida, você vai perceber que o que você aprendeu lá na Coreia, sem dúvida, faz sentido para você aqui hoje. Então, é isso que vai trazendo as oportunidades. Era a palavra que eu estava desde o início querendo lembrar. As oportunidades, elas vão aparecendo à medida que a gente vai quebrando essas nossas crenças, que a gente vai se curando dessas nossas crenças, e aí a gente vai tendo mais confiança naquilo que a gente sente, que é a nossa intuição. Entendeu? Então, esses empresários, essas pessoas que você citou, né? Não, eu conheço pessoas e tal, que elas primeiro nasceram na mente, mas elas acreditaram. Quando nasce na mente, tá nascendo no juízo da pessoa. Entendeu? O coração mexe com tudo, né? Então a pessoa faz, eu acredito na minha ideia, eu acho que vai dar certo. Esse sentir, esse achar, essa coisa de não, a gente tá aqui no podcast que a gente acha que vai dar certo. Né? Então eu sinto que vai dar certo, eu tô seguindo a minha intuição. E quanto mais a energia a gente colocar aqui, quanto mais energia a gente coloca. E quando a gente fala energia, minha gente, não é uma coisa assim. É esforço mesmo. É esforço, é dedicação. Estudo, pesquisa. Exatamente. Isso tudo é energia. Tudo a física quântica está aí para dizer mais do que eu. O que deixa de ser energia. Mas a quântica já fala, né, que tudo no mundo é energia. Esse copo essa taça é energia. E essa vontade também é energia. Então, quanto mais vontade, quanto mais dedicação, quanto mais empreendedorismo a gente colocar aqui, né, mais a gente colhe. Então, tudo que a gente coloca, a energia, o foco, aquilo cresce. Essa é uma tendência natural, isso é normal, isso é comum de acontecer. Então, precisa o quê? Você acreditar na sua intuição, que não é uma coisa do além,
É algo que já tem dentro de cada um de nós. E aí, com isso, a gente empreende, né? O empreender, você mais que eu sabe, que necessita a gente romper as próprias barreiras, Sim, né? Porque a gente precisa arriscar. O empreendedor, ele é, acima de tudo, um ousado, né? E ele ousando, ele está acreditando nele. Porque o empreendedor... Você é empreendedor, eu sou empreendedora, né? Eu ousa muito. Eu descobri que eu sou totalmente business. Pois é, isso é muito bom. Não, e é isso. Claro que, assim, como uma pessoa também da ciência, como uma administradora que estuda essa área, eu também tenho que dizer o seguinte, né? Assim, a intuição é extremamente importante e, lógico, assim, na hora que a coisa vai funcionar, vai buscar teus mentores, né? Procurar pessoas que possam também agregar ali conhecimento, trocar uma ideia, né? É isso. Isso, sempre é bom conversar. E às vezes, por incrível que pareça, é melhor conversar com as pessoas de fora, porque o pessoal de casa ama tanta gente, às vezes que sufoca. Não vai não, pode. Ai, já que vai dar certo, às vezes sufoca. Mas né? é porque as pessoas mais próximas da gente, né, que nos amam, isso elas não fazem por causa que elas são ruins, não é sobre isso, não. Isso. Mas assim, elas também têm os padrões comportamentais e de crenças delas, Sim. os medos delas. Então, é natural que elas transfiram, de alguma forma, isso pra gente. Elas projetam os medos delas na gente, as frustrações delas na gente, entendeu? E uma coisa que é importante também da gente dizer, Denise, é que assim, gente, você está aí do outro lado assistindo a gente aqui, percebam, cada vez que você está super bem, tipo, pessoa quando está apaixonada, quando está com dinheiro no bolso, parece que tudo flui, porque você está bem, você está alegre, você está leve. Então, tudo fica... as coisas simplesmente elas chegam até você. Por quê? Porque você está bem. E você está bem atrai essa prosperidade. O que é a prosperidade? É crescimento. Então, as coisas vão crescendo, vão multiplicando à medida que você está bem. Por isso que é importante você confiar em você, você ter essa intuição, você saber aquilo que você está fazendo, que você não está sendo controlado pelo seu subconsciente, porque 93%, né, estudos indicam que 93% das coisas que a gente faz, pensa ou fala, são comandadas pelo nosso subconsciente. Então, por exemplo, às vezes a gente, eu não gosto de, sei lá, eu não gosto de andar de salto. Não necessariamente você não gosta de andar de salto. Às vezes você não gosta de andar de salto porque tem alguma crença lá que está fazendo aquilo. E às vezes se você andasse, isso expandiria, digamos assim, Se situações. deixa mais vulnerável, né? Isso. Engraçado. Entendeu? Que a vulnerabilidade ela é necessária para a vida. A vida é vulnerável, né? A gente às vezes se torna tão assim... A nossa selva humana, por né? exemplo, quando nós estávamos conversando sobre essa coisa do podcast, das pessoas contarem sua história, né? E aí eu me questionei sobre isso, assim, será que as pessoas vão querer? Será que elas não vão se sentir tão vulneráveis? Porque a vergonha é fruto dessa coisa assim, eu vou ficar muito vulnerável contando minha história a todo mundo, né? Mas, assim, a vida é vulnerável. Não tem como você viver sem estar vulnerável às coisas. Então, e é isso, quando a gente estava falando que as histórias, quando elas vêm enriquecendo e mostrando que fulano, todo mundo passa questões que precisam serem superadas. Sim, as histórias não são únicas, não são iguais, mas não são únicas. Sim, e eu achei muito interessante quando você me veio com a proposta, Denise, porque eu pensei assim, cara, é muito o que eu acredito, é muito o que eu falo no meu trabalho, né? Tipo, as pessoas que chegaram num certo, vamos dizer assim, topo, porque, tipo, vamos lá, vamos voltar um pouquinho antes. Eu e você, a gente pode não estar no nosso topo que a gente quer chegar. Mas tem pessoas que estão em algum ponto que elas olham pra gente e acham que a gente tá num topo. Tá entendendo? É uma questão de referência. É uma questão de referência, exatamente. Então, assim, as pessoas que a gente vê que estão no topo do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, elas também passaram por situações vulneráveis a ela.
E foi justamente esse confiar em si mesmo e ousar, né, e empreender, e chegar lá e dizer eu vou, eu quero, eu posso, eu consigo, que fez elas ultrapassarem a si mesmas. Isso. E aí elas conseguiram o topo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje também. E que é o que a gente quer mostrar para vocês. Exatamente. Que podem fazer não, também. E você falando de novo nessa questão de não focar, de não ficar achando que a prosperidade é ligada à questão financeira simplesmente. Tem pessoas que eu admiro, que eu tenho como referência e que financeiramente falando, elas não têm nenhum tipo de... Aliás, sei lá se é confortável falar isso, mas assim, vejo que... não gosto desses termos, camada social, de classificar as pessoas, mas eu vejo que em termos de condição de vida não é diferente. Mas assim, a elevação dela, a maturidade dela para enxergar as coisas. Sabe essa coisa assim? Uma vez eu conversei com uma pessoa e disse assim, eu estou chegando num ponto que quando a pessoa vem com alguma coisa me maltratando, eu não vou mais nem responder. Aí a pessoa deu para mim e disse, você ainda pensa em responder? Eu digo, às vezes eu penso, mas eu estou conseguindo me controlar. Eu disse, por que você não pensa em responder? Aí ele olhou pra mim e disse, eu nem escuto mais. Eu não escuto. Aí eu achei que... Essa pessoa atingiu o nirvana espiritual. Aí eu digo assim, nossa, é isso que eu quero chegar. Então, tem pessoas que eu olho e digo, eu quero chegar ali, mas eu não tô olhando pro financeiro. É ótimo. Quem disse que não é bom? Claro que é bom. Com certeza. Mas é importante a gente compreender, porque até houve uma frase que é clichê, não deixa de ser clichê, mas eu vou repetir, né? Tem pessoas que são tão... assim, são pobres, que só tem dinheiro. Que só tem dinheiro, né? Mas assim, falando, talvez, né, o povo quer saber do dinheiro, da prosperidade. E onde é que fica o dinheiro da prosperidade? Então, pessoal, quando a gente fala dentro desse conceito, vamos dizer assim, de prosperidade que tem a ver com dinheiro, não necessariamente você tem muito dinheiro e você é uma pessoa próspera. Tem esse detalhe. Porque quantas pessoas você que está aí assistindo a gente tem muito dinheiro e tem um monte de dívida, que está desesperado para pagar, que fica ali se matando, puxa de um lado, puxa a corda de um lado e solta do outro para poder pagar uma conta, né? Exato. Quantas pessoas também não ficam fingindo que tem um nível, que podem uma coisa, quando na verdade não poderiam estar fazendo. Ao contrário disso, ao revés disso, tem pessoas que às vezes ganham muito pouco, ou têm uma limitação financeira orçamentária mensal, mas que fazem aquele dinheiro render. Entendeu? E isso também tem a ver com prosperidade a partir do momento em que qual é o padrão de pensamento dessas pessoas, né? O que é que essas pessoas têm como valores, né? Exato. Às vezes a pessoa que está lá, né, falando financeiramente, monetariamente, ganhando muito, se esticando a corda, está no desespero para parecer ser uma coisa, para parecer ter uma aceitação, que no fundo essa própria pessoa grupos, não... Isso, né? Que no fundo ela se sente rejeitada. Que é bem importante também, logicamente, a gente deixar claro que a ideia aqui, ninguém é contra o dinheiro. Não, é por isso que eu estou falando de dinheiro. Mas assim, que tudo isso é fruto de uma série de coisas que a gente constrói acontece. Isso. E quanto mais você ama o que você faz, com certeza, mais dedicação você tem. Isso é uma coisa que vem naturalmente. E, né? que é justamente por isso que é importante a gente falar, até porque os convidados que a gente pretende trazer, né, que a gente já conversou sobre isso, são convidados e que vocês que estão aí do outro lado, vocês vão assistir, vão ver histórias, né? A gente quer inspirar pessoas, a gente quer mostrar que você que está aí do outro lado, você tem inúmeras ferramentas que nem você ainda descobriu para poder ter os seus sonhos, para poder realizar os seus sonhos, seja lá qual for o sonho que você tenha hoje. Mas que a gente quer trazer pessoas que inspiram, que tenham um pensamento próspero, que tenham atitudes prósperas, né? Isso. E que possam, a partir das histórias delas, como hoje a gente sabe que a gente, graças a Deus, né, Denise, a gente inspira também algumas pessoas. Sim. Né? Principalmente nossos filhos. Nossos filhos, exatamente. Você tem um e eu tenho um casal. Exatamente. Eu tenho dois. Então, querendo ou não, são pessoas. E quantas pessoas os seus... pessoas estão e dizem, não, eu admiro Denise, né? Eu acho interessante que ela faz isso, pessoas que gostam de você, tudo isso também é prosperidade. Então eu acho que a gente
quer isso, né? Mostrar para as pessoas que quem a gente vai trazer para cá, que quem sabe de repente não pode ser você que está aí do outro lado num dia, ninguém não sabe. Interage conosco. É assim que o nosso produtor diz, né? E manda interagir, né? Ele tá ali só olhando, interage conosco, faz as suas sugestões que a gente vai amar. Mas é isso, assim, acho que esse papo é muito legal, contar a história é uma coisa muito enriquecedora. Eu gosto muito, às vezes eu tô com meus filhos, às vezes até repito, aí eles olham assim pra mim, a senhora já contou, mas não custa nada contar, porque se eu contar, às vezes você bota mais alguma coisa na versão, então fica legal, assim, coisa que eu esqueci. Mas eu acho que as histórias ensinam muito e às vezes é engraçado, eu estava aqui pensando quando você falava, às vezes você dá um giro 360 graus na sua vida, aí você diz, mas voltou para o mesmo lugar, como assim giro 360 graus? Sim, eu dei um giro agora 360 graus. Eu deixei a dedicação exclusiva da universidade alguns anos atrás para ir fazer algumas coisas no mercado. Fui muito feliz em tudo que eu fiz e depois assim decidi voltar para minha condição inicial e estou muito feliz e me sinto próspera por ter conseguido fazer essa façanha, vai cá, vai lá, sabe? Então eu acho que hoje eu consigo, estou muito feliz e grata e consigo muito até interagir, acrescentar para os meus alunos, minhas alunas, isso. Porque eu já vi esse outro lado também. Porque o giro que você deu agregou. Sim. Então a aula que você dá hoje não é mais a aula que você dava antes. Às vezes até me perguntaram assim, mas você já era para estar em tal patamar da universidade. Aí eu disse, não, mas eu estou no patamar certo. E aí eu tô com uma bagagem bem cheia hoje, de muita coisa de lá, e agora daqui de novo. Então, foi um de 360 graus, eu digo, mas que o tempo todo veio a prosperidade em torno dele, né? Porque eu sempre saí para ficar bem e voltei para ficar bem também. Então, isso é muito legal. E é muito próspero também, né? Você tá sempre bem. Então. Não que a gente não tenha os paranauê da gente, né? Não que a gente não tenha um momento de querer, como diz a história, querer chutar o balde. Não, mas é importante a gente estar aqui, pessoal, e uma coisa que a gente combinou, eu e Denise, com vocês, é mostrar a realidade. Por isso que a gente quer trazer histórias reais, de pessoas reais, para que vocês vejam a realidade, né? Não é só a realidade das redes sociais, que está tudo lindo, bonito, maravilhoso, ou também tem gente que faz redes sociais só da tristeza e melancolia. Não é sobre isso. Mas é compreender que entre os altos e baixos da vida, a gente pode manter uma constância, e essa constância vem a partir do momento em que você acredita em você, e que você sabe como administrar, e aí vem a questão da administração, os teus sentimentos, as tuas percepções de vida, o teu comportamento, as tuas sensações, para que nesse caminhar, porque a vida ela não é constante, mas você pode ser constante diante da vida. Isso também é ser próspero, você constante, seguindo sempre em frente, ultrapassando, superando seus limites, superando os obstáculos, enfrentando, realmente estando ali firme, acreditando em si. E a gente quer trazer essas histórias de pessoas que vão mostrar seus altos e baixos, mas que dentro do que se propuseram, né, como a gente busca, que elas são prósperas. Então, sim. É assim, né, Denise? Sim, vai ser, eu acho que... Bom, aqui foi uma palhinha, né? Acho que aqui está uma palhinha do que a gente pretende. É isso, pode prosperar. Ele pretende isso, contar histórias, né? E essas histórias vêm recheadas de muitas coisas. Vêm recheadas de muitas dores, mas também de muita superação, muita conquista e muita evolução. Vitória. Muita vitória também. Você falou de meditação. Eu achava que eu nunca ia poder meditar. Eu não sabia nem respirar, eu respirava ao contrário, eu respirava secando, né? E agora, e como assim eu inspiro, eu tenho que encher e não secar, né? Então, esse processo você vai aprendendo e, gente, foi muito bom superar aquelas fases iniciais que eu não conseguia nunca me concentrar. E isso fez bem, assim, o legal quando você diz, esse autoconhecimento me ajudou a me conhecer, mas quando eu me conheço bem, eu consigo entender melhor o outro. Completamente. Então, para um gestor de empresa, porque eu digo sempre assim, todo líder, trazendo aqui mais para a minha área, todo líder é em potencial um gestor de pessoas. Completamente. Não é? Então, assim, para que eu possa compreender o outro, que ele não vem sempre bem com a vida, porque todo mundo tem seus altos e baixos, então, para eu realmente compreender melhor o outro, eu tenho que me conhecer bem.
E aí isso me facilita muito. Então foi incrível. Parece assim que a cabeça da gente se abre quando você se predispõe a se conhecer. Então vai se abrindo até para você compreender certas mazelas e com muita... E lidar também com outras pessoas. Com elas. Lidar com elas. Porque tem coisas que hoje eu consigo entender. Isso aí que está fazendo não é comigo, o problema é dela. Não é comigo. E isso não é só uma defesa, porque dá pra gente entender que não é mesmo com a gente. É uma questão de a pessoa se trabalhar para certas coisas ainda, né? Completamente. Então é isso, gente. Eu acho que aqui foi um pequeno ensaio. A ideia é que vocês nos conhecessem mais um pouco. Quer saber mais? Pode interagir, pode perguntar, que a gente responde, né? Sugestões também, pessoal. Esse é o nosso primeiro... Posso desse programa, né? Acho chique. Nosso primeiro podcast. Diretor? É o quem, diretor? Podcast, programa? É o nosso primeiro podcast. A gente tá aqui realmente para mostrar que você pode prosperar. Sim, você pode prosperar, sim. Por isso que o nome aqui do nosso podcast é o Pode Prosperar. E a gente quer, começando hoje, né? Eu não sei qual é o dia que você está vendo, mas a gente aceita que vocês sugiram também nomes que vocês gostariam, por enquanto, ainda num cenário de João Pessoa, Paraíba, talvez, dependendo ali, né? Mas aí pode fazer online também, né? De repente, então, assim, a gente estamos começando. Hoje, na era da tecnologia, da internet, da inteligência artificial, vale no mundo tudo. Inteiro, né? Então, a gente aceita as propostas de vocês. Quem vocês acham que inspiram vocês? Quem você acha que te inspira hoje? Conta a história dessas pessoas pra gente também, porque quem sabe num determinado momento do nosso Pode Prosperar, a gente também não traz essas histórias. Ou se você acha que você tem também uma boa história, de repente, não, eu tenho uma história aqui que eu acho legal. Vem pra cá, entre em contato com a gente, né? Que eu acho que a nossa proposta é realmente essa, né? Exatamente. É empoderar pessoas, mas do empoderamento da prosperidade, do autoconhecimento, de mostrar que você, como eu gosto de dizer, né? Você é seu maior poder. Você prospera sendo você. Entenderam? Porque o convite foi para ela, né, gente? É isso. Pois olha, muito obrigada, Ica, querida. Gratidão. Um prazer grande, assim, ter você comigo nesse desafio. Fui lá desafiada pela diretora Luísa Gateira. Pensa num desafio bom, se todo desafio você estava bom demais. Pois é, então assim, amei o desafio que me deu e aceitei com muita felicidade e compartilho com você. Gente, fica o nosso abraço e até o próximo Pode Prosperar. Tchau, Abraço, tchau.